Pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou hoje fazer aqui o anúncio, a divulgação de o último livro que eu escrevi, que é o Mastering Accounting 5G, uma mudança de paradigma. Devo crer que esse livro é muito importante. Esse livro, eu venho cuidando dele há mais de 40 anos. Eu já escrevi uns 12 livros, acho que foram 12, esse deve ser o 13º. E venho sempre evoluindo, buscando encontrar um erro e uma solução porque eu achava que ele devia mudar. Isso, meu amigo, se trata de contabilidade. A contabilidade, ela, em 1494, o Frei Luca Paciolo, ele escreveu um livro de geometria aritmética, a teoria da partida dobrada. E supostamente a contabilidade naquela época foi levada ao nível de ciência contábil devido a essa teoria, a teoria da partida dobrada. Muito bem, mas o que ocorreu foi que não foi entendida completamente a teoria da partida dobrada. Então a contabilidade tem um erro fundamental, que aí muda a vida toda da contabilidade. Esse erro é que hoje, e desde sempre, desde aquela época, a contabilidade apresenta o ativo de uma empresa constituído com contas devedoras. É impossível, não há realidade nisso. Se não há realidade nisso, e se isso torna a contabilidade complexa e incompreensível, significa que ela não é uma ciência. Porque devido a esse erro e vários outros erros tem dentro da contabilidade atualmente. Então, eu venho lutando há mais de 40 anos com isso. Recentemente, o ano passado, no final do ano, eu cheguei à conclusão que havia um erro realmente na aplicação da partida dobrada. Então decidi escrever e colocar isso num livro, neste livro aí, Mastering Accounting 5G. Por que eu botei o nome Mastering Accounting 5G? Primeiro que contabilidade, as pessoas desprezam a contabilidade. Ninguém dá importância. Ninguém dá importância ao contador, ninguém dá importância à contabilidade, ninguém dá importância aos números da contabilidade, ninguém sabe os números da contabilidade. Eu gosto de dizer, e não é para minimizar, para destruir alguém, não. Se os contadores soubessem profundamente a teoria da contabilidade, eles já tinham percebido o erro, já tinham consertado, que são 593 anos. 593 anos. Esse erro, que é de 1496. Tá certo? Então, e outra coisa, os economistas, cuja ciência econômica nasce no berço da contabilidade, não sabem teoria dobrada, teoria da partida dobrada e nem contabilidade, muito menos a teoria da partida dobrada. Isso os economistas estão devendo. Porque, em função disso, eles cometem erros bárbaros na política monetária. Por exemplo, eles indicam juros altos para combater a inflação, e isso não é possível. Juros altos não combatem a inflação. Quem combate a inflação é a política fiscal. E isso é um prejuízo enorme, uma transferência brutal de recursos que acontece na economia, devido a esse erro. Tá certo? Muito bem, meus amigos.
Então, eu quero mostrar a vocês que vocês, ao entrarem, lerem esse livro cuidadosamente, vocês vão compreender perfeitamente o que está errado e vão conhecer perfeitamente a teoria da partida dobrada e saber que a contabilidade tem que apresentar o seu ativo com contas escrituras, que é a realidade. O ativo é a própria empresa. Como é que ela pode aparecer com um ativo devedor? Não existe essa possibilidade. Outra coisa, quando coloca ativo devedores, uma série de cálculos são feitos com ativo credores. Por exemplo, patrimônio livre. O que é patrimônio livre? Ativo devedor, ativo menos passivo. O ativo não é devedor? Devia colocar ativo devedor. Não, coloca no cálculo positivo. Capital de giro é a mesma coisa, tá certo? E esse livro, a importância dele é trazer tudo isso, colocar tudo isso corretamente, e a contabilidade será então uma ciência contábil. Tá certo? Nesse livro, nós trataremos de contextualização de account 5G, a introdução, o início, transações operacionais e registros contábeis. E aqui são 4 itens inéditos que nunca foram tratados em livro e nem em canto nenhum, nem palestra, nem lugar nenhum, esses 4 itens aqui. O erro da partida dobrada que encontra hoje na contabilidade surgiu na criação do balancete. O balancete foi um atalho que eles fizeram para tentar colocar a teoria da partida dobrada dentro de uma própria empresa, como se a débito fosse crédito dentro da própria empresa. Vocês verão lá. Depois, a correção do erro. Se ninguém nunca percebeu o erro, como a correção do erro também, é claro, foi feita por nós. E trata também de erros sistêmicos, outros erros sistêmicos que existem dentro da própria contabilidade atual. E erros assistemáticos. São assuntos inéditos, nunca foram tratados especificamente em lugar nenhum, nem em livro, nem em trabalho, e nem em aula, nem em discussão. Depois vem classificação de balanço e a proposta, que é a mudança da contabilidade atual para a contabilidade Accounting 5G. Vamos contextualizar aqui a Accounting 5G. A contabilidade é uma das mais antigas ciências da humanidade, apesar de ter sido reconhecida como tal em 1494. Após a publicação da teoria dobrada, é elaborada pelo Frei Luca Paciolo e apresentada num livro de sua autoria sobre geometria e aritmética. A importância da contabilidade. Daí podemos chegar rapidamente a uma conclusão. A ciência contábil é uma das mais importantes, se não a mais importante ciência da humanidade. Sem ela não existiriam empresas e sem essa não teríamos desenvolvimento econômico e social que tivemos até agora. E, evidentemente, sem desenvolvimento econômico e social, as outras ciências dificilmente existiriam. Vejo a sua utilidade, a utilidade da contabilidade. Veja a contabilidade como a plataforma para todos os tipos de atividade econômica e, por isso, é utilizada por diversos profissionais, como, por exemplo, economistas, administradores de empresas, advogados, gestores de empresas e fundos de investimentos e investidores. Todos esses profissionais buscam informação na contabilidade, só que eles não sabem contabilidade. Só que eles não conhecem teoria da partida dobrada. Então, portanto, o trabalho dele é pesado e constantemente apresentam erros nas suas conclusões em função dos erros contábeis. A influência da contabilidade. Finanças é uma ciência cuja ciência está sentada na ciência contábil. Ou seja, ela é totalmente dependente das demonstrações contábeis. A economia é outra ciência que tem uma forte influência de contabilidade. A macroeconomia, até há pouco tempo, era denominada contabilidade nacional. E a macroeconomia trata de empresa, que por sua vez só existe com a contabilidade. Ora, é baseada na economia, tanto que eu acho que eu sinto que a economia é uma evolução da contabilidade. Ela tem a base dela, que é contábil, e ela evolui.
para apresentar teorias, conceitos e, enfim, desenvolver as grandes teorias econômicas. Além desta evidente importância, o que me salta aos olhos é a ubiquidade da utilização de contabilidade. Não existe ciência que seja tão utilizada quanto a contábil. Não existe ciência tão utilizada. Costuma-se dizer que a profissão de contador é a única que não tem desemprego. Isto é, todos os contadores estão sendo empregados. Por quê? Porque a contabilidade é extremamente utilizada. O que me chama uma enorme atenção é que, apesar da sua importância e imensa utilização, a esmagadora maioria dos profissionais, que são usuários de contabilidade, inclusive os contadores, tem um conhecimento que deixa a desejar dos conceitos básicos e fundamentais da contabilidade. Aqui eu tenho que dizer alguma coisa. Simplesmente, os senhores economistas, outros administradores de empresas, marqueteiros, tecnológicos, acham que contabilidade é uma coisa muito simples. E é realmente, mas simplicidade não é sinônimo de facilidade. Tanto é que nenhum desses profissionais consegue fazer um trabalho corretamente, com resultados corretamente, sem o auxílio de um bom conhecedor de contabilidade. Porque eles não têm formação para isso. Eu acho que a formação dos economistas, dos administradores de empresas, etc., iam mudar, colocar a contabilidade com peso muito forte. Por exemplo, economia você estuda macroeconomia, microeconomia, matemática e estatística, por exemplo, fortemente. Por que contabilidade não entra tão fortemente ou mais que essas quatro? Lógico que ela é básica para macroeconomia, ela é básica para microeconomia, ela é básica para finanças, ela é básica para orçamento, enfim, contabilidade na atividade econômica é ela a gênese de tudo o que acontece. A teoria dobrada praticamente deu origem à contabilidade. E a contabilidade dá origem a todas as empresas da atividade econômica. Nenhuma delas existiria se contabilidade não existisse. Tá certo? Sua relativa facilidade. Mais ainda, a ciência contábil é a mais simples e aparentemente mais fácil de ser aprendida e precisar de toda a ciência. Talvez seja aqui. Você olha, é tão simples, tão fácil de ser aprendido, isso não vale nada. Isso não tem valor. Perderam de olhar a responsabilidade, a importância, né? A utilização da contabilidade, onde é que ela é utilizada. Principalmente se você olhar, só se você dizer assim, olha, não existe empresa sem contabilidade. Só essa importância te diz qualquer coisa, não diz? Os conceitos mais conhecidos, corriqueiros e largamente utilizados são exatamente aqueles que são menos entendidos e aprendidos corretamente e em profundidade. Quem nunca ouviu falar de lucro? Mesmo profissionais das mais diferentes profissões, como químicos, físicos, engenheiros, que aparentemente quase nenhuma relação tem com a contabilidade. Ou mesmo pessoas comuns, sem profissões, já ouviram falar e têm uma levíssima noção do que seja lucro. É muito difícil, contudo, encontrar alguém, ou mesmo algum livro, exceto este, nosso aí, que defina lucro com propriedade e precisão. Digo isso, não é que eu sou bêbado, é porque eu trato do assunto há mais de 40 anos e sou atento ao que acontece nesta área. Então não tem um livro que tenha um conceito de lucro tão bem definido como este livro. Aliás, tem o próximo livro meu que vai sair, que é Lucro, uma definição com precisão cirúrgica. Também ele é baseado todo nessa definição de lucro. O erro original da contabilidade. Toda essa complexidade e dificuldade para se entender os conceitos, os números emanados da contabilidade e sua interpretação, tiveram a sua origem na criação do balancete,
cujo objetivo era permitir o acompanhamento de atuação acadêmica financeira da empresa no mesmo demonstrativo. Criação da Account 5G. O balancete cometeu um erro abissal ao considerar que o ativo fosse constituído de contas devedoras. Este erro nos possibilitou a criação de uma nova ciência contábil, que denominamos Account 5G. A Account 5G é uma ciência de fato. Ela corrigiu todos os principais erros cometidos e praticados pela contabilidade tradicional e ainda vigente. A simplicidade do funcionamento do sistema contábil 5G. O sistema contábil 5G, na realidade, é uma equação de primeiro grau. Uma equação algébrica de primeiro grau, DPF. Tudo que acontece na atividade econômica de uma empresa será registrado nessa equação. E desta maneira, a contabilidade apura automática e imediatamente o resultado econômico de cada operação registrada contabilmente. E o que é mais vexatório, as demonstrações financeiras elaboradas de acordo com a Lei 6.404 e a 11.638/07 contêm erros grosseiros. Quando eu falo erros grosseiros, é porque elas são tratadas, né, em lei. Em lei não poderiam ter errado a contabilidade dessa maneira. Se você trabalha em empresa privada, qualquer que seja a sua profissão, particularmente se pretende ou planeja no futuro exercer a função de presidente, diretor financeiro, diretor de marketing, controle, etc. Enfim, se almeja ser executivo financeiro ou um dirigente empresarial, o seu sucesso profissional vai depender enormemente do conhecimento que você tiver dos números da empresa, apresentados pela contabilidade através de demonstrações contábeis e de como interpretá-los. Isso não significa que você precisa ser um contador, mas que seja um expert em Account 5G, ou seja, que conheça profundamente a filosofia e a lógica da Account 5G, os seus princípios e conceitos contábeis. É claro, o contador, é muito mais fácil o contador se tornar um expert em contabilidade, porque ele tem tudo. Agora, o expert em contabilidade, por exemplo, o economista pode ser um expert em contabilidade, mas não precisa ser contador, porque o contador tem uma parte burocrática, atende à legislação, olha os livros, etc., da empresa, e tudo isso é muito trabalhoso. E o analista, ele vai pegar o resultado disso. O que ele precisa entender são os conceitos, a filosofia, não é? As teorias que os contadores usam para elaborar as demonstrações contábeis. Meus amigos, este é o livro. Se vocês lerem esse livro e participarem do curso do mesmo nome, com base nesse livro, vocês serão expertos em contabilidade em pouco tempo. E o seu status profissional mudará, porque você será um coringão dentro da empresa. Ou seja, você será aquela pessoa que será procurada para dar informações sobre todos os trabalhos. Trabalhos de economia, trabalhos de marketing, trabalhos de tecnologia. Qualquer trabalho necessita de informações contábeis dentro da empresa. Portanto, o expert em contabilidade está apto a mostrar, informar e dizer o que está se passando na empresa. Muito obrigado e até a próxima. Não deixe de comprar e ler esse livro, tá? Um abraço.